O deputado Jailson Lima, por até 11 minutos. Obrigado, presidente. Tempo generoso. Quero aqui saudar cada parlamentar presente, telespectadores TVA, Rádio Digital. 11 minutos, porque o 11 está na base de apoio do governo federal, deputado Sopelsa. E hoje o 11 em Brasília, juntamente com o PMDB, dará uma demonstração de responsabilidade ao país. Estamos tendo uma das principais votações no Congresso Nacional na data de hoje, que é a votação do salário mínimo, em que o governo coloca na pauta do dia, responsavelmente, pensando no futuro, R$ 545, deputado Padre Pedro. O PSTB faz a defesa de R$ 600, proselitismo eleitoral, principalmente do seu Serra. E os democratas estão defendendo R$ 560. Primeiro, nós temos que ter claro que o nosso presidente Lula, ao acordar uma política de salário mínimo nesse país, a partir de 2007, e estabeleceu o ganho real na mesa do trabalhador brasileiro. Nós temos que ter claro que, ao incrementarmos cada real acima do previsto, isso impactará só na folha da Previdência Social 290 milhões de reais anos déficit. Mas não é por isso que esse acordo de contemplação e manutenção do salário mínimo deve ser mantido. Em 2002, quando assumimos o governo, deputado Vonei Morastoni, nesse Brasil, o trabalhador brasileiro não tinha de salário mínimo $100. Após 8 anos de governo Lula, terminamos um governo com R$ 510, ultrapassando $200 de salário mínimo. Temos que ter claro que durante a crise internacional, onde o mundo gerou desemprego, os Estados Unidos gerou, juntamente com a Europa, está quase 30 milhões de desempregados. No Brasil, gerou-se emprego quase na plenitude da política de emprego, em torno de 6% do nível de desemprego apenas no Brasil, no ano de crise. E no ano passado, os trabalhadores brasileiros, ao incorporarem a inflação, mais o acordo coletivo que tinha sido feito com o governo e com as centrais sindicais, permitiu que houvesse um reajuste de quase 9% no ano passado. Esse ano, com a crise, a gente tem reflexo do ano passado em relação ao reajuste que se propõe de R$ 545. A gente viu o Serra indo para o Congresso defender os R$ 600. Nós aqui temos que nos lembrar que, quando implantou-se o piso nacional de salário dos professores nesse país, que era de R$ 1.100 ou R$ 1.050, o governador Serra, em São Paulo, juntamente com o de Santa Catarina e do Paraná, entraram com uma ação no Ministério Público, dizendo que era inconstitucional para não pagar o piso nacional de salário dos professores. Ao mesmo tempo, temos que ter claro que o Bolsa Família é um programa que quem paga é o governo federal. Isso é inclusão social. A Previdência Social, quem banca é o governo federal, não são os estados. São tantas as questões envolvidas que, nesse momento aqui, temos que parabenizar a presidente Dilma pela forma responsável em que tem conduzido esse país, fazendo um ajuste fiscal de 50 bilhões para conter a inflação, mostrando responsabilidade administrativa e, principalmente, mostrando que, enquanto se pede hoje R$ 600 de salário mínimo, sem pensar no futuro e o que geraria de déficit público nesse Brasil,
nós também temos que pensar que na política salarial do governo já está previsto para janeiro do ano que vem, ou seja, daqui 10 meses, quase 14% de reajuste salarial. Porque, de acordo com a inflação desse ano, em janeiro do ano que vem, o trabalhador brasileiro terá R$ 618 de salário mínimo. E a continuar essa política econômica, com o ajuste fiscal, com o controle dos gastos públicos, com a mesma proposta de reajuste, nós deveremos ter no final de 4 anos um salário mínimo ultrapassando a cifra dos R$ 700 e mantendo esse piso essa taxa que se tem cambial e o nível do dólar hoje, deputado Sareta, no final de 4 anos o trabalhador brasileiro estará recebendo quase $500 de salário mínimo neste Brasil. Por isso quero ter o privilégio de passar a palavra ao deputado Darcy de Matos, porque os democratas em Brasília estão sendo mais racionais do que o PSDB, estão sendo mais responsáveis. Mas por que estão sendo, deputado Padre Pedro? Porque com a reforma política nós vamos ver que vocês vão estar tudo na base do governo, deputado Darcy. Por isso, Vossa Excelência está com a palavra nesse momento. Deputado Jailson, como a gente não sabe o dia de amanhã, como vai ser, eu não poderia deixar de fazer um elogio ao seu pronunciamento e ao governo, à gestão Lula, que indiscutivelmente fez um excepcional governo, priorizou os menos favorecidos, a economia cresceu e o país se desenvolveu com qualidade de vida, promoveu uma verdadeira distribuição da renda. Agora, eu também não posso deixar de afirmar, deputado Jailson, que o salário mínimo esse ano poderia ser um pouquinho melhor, principalmente para atender os nossos aposentados que tocam as suas vidas com muitas dificuldades. Mas o governo Lula fez um grande governo e a Dilma começou bem. Tenho que elogiar também a atitude dela, que recebeu com inteligência, com elegância o governador Raimundo Colombo e está ajudando Santa Catarina. Teve uma postura republicana. Parabéns ao governo Lula e parabéns à Dilma, que começa com o pé direito. Quero dizer, deputado Darcy, que eu também gostaria que o salário mínimo fosse maior. Mas a atitude de executiva, ela tem que ser uma atitude racional. Ela tem que ser uma atitude de visão de futuro. E a visão de futuro nesse momento é o Congresso Nacional ter a plenitude da sapiência, pensando que, assim como se incluiu nesse Brasil mais de 30 milhões de brasileiros na classe média, com esta conjuntura econômica, com uma postura arrojada e com responsabilidade pública, nos próximos 4 anos, ou nos próximos 6, mais 40 milhões de brasileiros estarão sendo inclusas na classe média brasileira, aumentando o poder de consumo e, principalmente, movimentando a economia. Mas quando a gente vê atitudes responsáveis dessa forma, a gente vê que parece que, nesse momento, a imprensa nacional está tentando descolar o governo da Dilma do governo do Lula. Estão tentando dar uma conotação de que são 2 governos diferentes. Até o Arnaldo Jabor, um depoimento essa semana no Jornal Nacional, eu pensei 2 coisas. Ou esse cara surtou pelo que está dizendo, ou está tomando água benta, bebeu uma água aí e está vendo o país. Pensei, o Padre Pedro mandou água benta para esse cara. Porque o nível de elogio que ele fez ao governo Dilma, eu jamais imaginei que fosse sair essas palavras da boca do Arnaldo Jabor, reconhecendo a capacidade, a gestão, a responsabilidade, mas ao mesmo tempo tentando dizer que é outro governo. Queremos deixar claro ao povo brasileiro que esse governo é um só,
Esse governo tem um comando só. Esse governo é protagonizado por uma estrela que concebe uma política econômica de inclusão social desse país, de crescimento na plenitude, investindo na educação, na saúde, como saiu agora o Programa Nacional de Distribuição de Medicamentos, deputado Vonei, nós que somos médicos e sabemos o que isso representa, nas farmácias básicas, populares, nas farmácias conveniadas. Isso tem custo, isso é o governo federal que banca. Por isso a importância, nesse momento, o povo brasileiro ter um pouquinho de paciência. E os trabalhadores sabem que esse governo, com toda essa base aliada, com a responsabilidade política que se tem, continuará mantendo esse país no nível de crescimento e no nível de reconhecimento internacional que tem. Por isso, parabéns à presidente Dilma, ao nosso presidente do Congresso, o deputado Marco, que muito bem está conduzindo isso, e ao revolucionário Sarney, né, que está fazendo um sacrifício pela nação lá no Senado, na presidência.